Talibã. A gente conversa a partir de agora com a professora doutora Franci Rose Barbosa. Ela é antropóloga, professora da USP, ela é muçulmana, estuda o Islã há pelo menos 20 anos e a gente conversa então com a doutora Franci Rose. Muito prazer em recebê-la. Obrigada por aceitar aqui o nosso pedido de entrevista e como conhecedora da religião, como conhecedora de tudo o que acontece ali de um ponto de vista mais científico, doutora, a gente gostaria de entender o que está acontecendo, o que pode acontecer e saber se realmente há motivos para Malala e todas as demais entidades mundiais de direitos humanos estarem tão preocupadas, sobretudo com as pessoas mais vulneráveis, e aí entram as mulheres, que sempre são alvo quando regimes mais ortodoxos estão no poder. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu não compartilho muito do pensamento completo da Malala, né? Embora eu também fico apreensiva com essa nova mudança, com esse retorno do Talibã e tudo mais, mas eu tenho que chamar a atenção, né, para as pessoas que estão me assistindo, de que a questão do Talibã ela é muito mais profunda, ela é muito Claro. mais que roupa, ela é muito mais que a religião, ela tem questões, ela tem uma história profunda, né? O Afeganistão, né, enquanto país, ele foi ocupado pela União Soviética, pelos Estados Unidos, ele vem sendo usurpado por outros países há décadas, né? A violência colonialista nesse país é fruto de uma violência muito grande, né? De divisões. Sempre assusta, e aí a gente tem que chamar a atenção, o fato das mulheres estarem cobertas, os fatos dos homens estarem armados, os fatos dessa prática religiosa mais ortodoxa, como você pontuou muito bem, né? Muito fora daquilo que penso como religião, como eu pratico, mas o que a gente tem que entender é que não dá para olhar só por viés condenando o Talibã, né? É claro que o Talibã fez coisas horrorosas, né? Que ele fez, mas a gente tem que olhar de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva política. Como assim os Estados Unidos ficou 20 anos ali ocupando o Afeganistão, coordenando uma série de ações e não conseguiu minar o Talibã? Então, são coisas que a gente não tem explicação, né? Os estudiosos de RI estão aí batendo a cabeça, né? Obviamente, eles têm mais respostas do que eu, mas é bom entender que você tem uma China que está cumprimentando os talibãs, você tem um Paquistão, você tem o Irã, né? Você tem todo um conjunto, a própria Rússia, né? De países ali que eles não vão fazer nenhum tipo de intervenção, né? Porque não há interesses para eles nesse sentido, e tentar olhar para um plano muito mais amplo. Eu ainda estou aqui de camarote, né, sentada, observando qual vai ser o segundo passo do Talibã, principalmente em relação às mulheres, né? Porque a gente não pode ter retrocessos, né? A religião não prevê esse tipo de retrocesso. No Islã, as mulheres elas têm direito à educação, à sua formação, a escolher seu marido, ao divórcio. Há uma série de direitos que as mulheres têm, que aí eu acho que eu estou do lado sempre das mulheres, né? Todas essas imagens que eu conversei com alguns jornalistas, né, são imagens muito impactantes, porque elas trazem, né, essa fuga, mas muito dessas pessoas eu levantei são pessoas que apoiavam, né, a intervenção estrangeira. Então, se tem um lado de pessoas que realmente não querem viver num país que tem o Talibã, tem outro lado de pessoas que preferem o Talibã aos Estados Unidos. Então, a gente tem que olhar com muita parcimônia todos esses lados e não pré-julgar antes da coisa efetivamente. Eu acho um desastre, particularmente eu acho que é um desastre a presença americana, e acho um desastre esse retorno do Talibã com tanto poder, né, e de uma forma assustadora, né? Mas eu tenho que ter essa parcimônia, esse olhar um pouco mais equilibrado para tentar entender o que é que está se passando, né? Se eles vão retornar ao poder como estavam há 20 anos, há 25 anos, né? Qual é o tipo de prática que nós vamos ver nesse Afeganistão? A gente está com um país devastado, e não está devastado por conta do Talibã, né? Isso. Ele está devastado por interferências estrangeiras,
Então, a gente tem que pensar isso muito claro. É muito difícil para o Ocidente, viu, olhar países como o próprio Afeganistão, o Paquistão, a Malásia, olhar com o olhar de antropólogo, né, de outras formas de ser, outras formas de se vestir, outras formas de se alimentar, outras formas de crer. Então, há também um olhar sempre desviado para a cultura, né? A gente tem que lembrar que o Afeganistão, antes da invasão da Rússia, né, na década de 70, a gente tinha um país de contadores de histórias. A gente tinha um país onde o sufismo, né, que é essa parte mística do Islã, ele tinha presença, né, nessas aldeias. Nós estamos falando de um país que tem 4 grupos diferentes, 4 etnias, né, diferentes, né? São tradições diferentes, então a gente não pode olhar de uma forma homogênea, né? Da mesma forma que nós não podemos olhar para o Islã no mundo de forma homogênea, como se fosse um monobloco. Então é preciso ter muito cuidado, muita atenção, muita observação. Ontem mesmo eu fiz uma postagem no meu Instagram que deu uma grande repercussão, porque as pessoas já estão colocando a foto das meninas de mini saia e aí as mulheres de burca. Gente, não se trata de roupa, né? Uhum. Se o problema fosse a roupa, as mulheres que usavam burca, todas elas, quando teve a ocupação americana, teriam tirado, né, a burca. Então, não se trata de roupa, não se trata de libertar mulheres. Uma coisa que eu tenho discutido muito com jornalistas, para tomar cuidado em achar que essas mulheres afegãs, elas não têm os próprios movimentos, as suas próprias militâncias, a sua própria forma de agir. Então, a gente tem que tomar cuidado para não tomar a palavra do outro, para não achar que a gente vai salvar o outro. Então, eu sempre tenho uma certa reticência, né, de dizer que, vamos salvar as mulheres. Não, as mulheres afegãs, muçulmanas, elas têm as suas próprias agências e nós não podemos nos esquecer disso. É lógico que isso causa um certo terror, a priori. Eu também estou nesse movimento de observação, né? Mas eu também tomo cuidado de não falar por elas, né? Como se elas fossem coitadinhas. Uma coisa que eu gosto sempre de relembrar, né? A gente fala muito de Malala, né? E, obviamente, eu, como mulher, me ressinto pelo tudo que aconteceu com a Malala, mas ninguém fala que na mesma região que a Malala recebeu um tiro, 80 crianças foram assassinadas pelos Estados Unidos. Então, isso o jornalismo não divulga. Há alguns anos atrás, eu assisti uma palestra de um jornalista, José Arbex, que ele narrou isso em detalhes e trouxe fontes seguras, né, mostrando o quanto os Estados Unidos, naquela região onde a Malala recebeu um tiro, também assassinou crianças, e isso nunca foi divulgado, né? A criminalização da Inglaterra, quando mata crianças na região do Afeganistão. Então, o terror é sempre o Talibã. Não estou dizendo que não seja, mas a gente tem que olhar também que o terror também está no Ocidente, o terror também está no imperialismo americano, o terror está naquele que ocupa, né, regiões, como foi ocupado. Quando você vai olhar a ocupação do Iraque em 2003, você tem imagens de soldados americanos estuprando mulheres muçulmanas. Isso. Então, isso também se repete no Afeganistão. Então, a gente tem que olhar sempre, sabe, com um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Não dá para olhar para um e ficar demonizando. Porque qual que é o efeito da demonização, né, de determinados grupos? É você criar e gerar a islamofobia, que é Os isso que já está estereótipos, né? acontecendo. E os estereótipos que nós temos aqui por termos uma única visão. E é exatamente por isso, desculpe interrompê-la, é exatamente por isso que a gente quis convidar alguém que estude, alguém que tenha uma visão mais científica, mais antropológica, como é o caso, dessa questão que está acontecendo lá. E eu queria colocar, meu colega ainda vai fazer aqui uma pergunta, mas eu queria também colocar que ontem, naquela fala do presidente Biden, teve uma fala dele que eu achei interessante de observar, quando ele disse o seguinte, que era uma luta americana, e aí eu concordo com a senhora de como os Estados Unidos, com o seu poder e o seu imperialismo, têm ido para cima de civilizações
como no Iraque foi, como já aconteceu em Saigon, como aconteceu no Afeganistão. Mas ele disse o seguinte: era uma luta que não nos interessa porque nem os afegãos queriam lutar. E hoje eu ouvi uma entrevista de um ex-embaixador brasileiro, que também é especialista em estudos asiáticos, e ele disse o seguinte, que o Talibã é uma milícia, mas também é um conceito. Então, acho que bate com tudo isso que você falou aí, que essas pessoas que a gente vê são pessoas que apoiavam, que estavam favoráveis à ocupação americana. Mas nós temos uma outra parte da população que concorda com essa outra maneira, com essa outra interpretação. E que talvez agora, em 2021, o olhar do mundo, do resto do mundo, possa ser de uma maior compreensão, de um maior entendimento, mas principalmente de maior respeito pelo que a população deseja, pela forma como a população quer viver. Eu vejo um pouco isso, sabe, assim, as redes sociais, por exemplo, são um bom termômetro, né? Eu já estou até lhe seguindo aqui, já tem telespectador pedindo seu Instagram depois que você falou. Mas hoje a gente vê mais contestação à fala do Biden do que a gente viu há 20 anos atrás, quando as redes sociais não eram tão eficazes e tão influentes quanto são hoje, né, professora? Com certeza, porque a ideia é sempre ocupar o outro, é a dominação do corpo do outro, né? Uhum. O outro está sempre errado. É aquilo que eu disse ontem, a questão não é se eu tiro ou não a burca, a questão é se eu quero tirar a burca. Se quer tirar isso. Entendeu? É isso que está. Então, a gente sempre lida, a gente não considera a vontade do outro nunca. Então, eu acho que o Biden, ontem eu não tive tempo de ouvir, porque foi o tempo todo emendando no trabalho, no outro, acabei não ouvindo a fala dele, mas se ele disse isso, a gente está certo, porque chega um momento que você tem que respeitar o que o país quer. Nós temos que, vamos pensar aqui no Brasil, nós temos que pensar saídas desse governo fascista que nós vivemos. Mas somos nós, brasileiros, que temos que digerir isso e lidar com isso. Não é uma intervenção americana, uma intervenção da América Latina ou de outros países. Eu acho, por que é comum fazer isso com países islâmicos? Porque a intervenção vem sempre de países com esse poderio, né? É lógico que eu não estou dizendo aqui que os direitos humanos não tem que ficar alerta, que as pessoas que buscam por justiça não tem que ficar alerta. Eu acho que isso tudo é extremamente importante e a gente tem que ter atenção, sim. Mas não dá para jogar, né, fora a responsabilidade da intervenção feita há décadas no Afeganistão. Então, se o Talibã está aí, se ele se fortaleceu, ele foi fortalecido, né? Ninguém se fortalece sozinho, isso, né? Há financiamentos, que apoiam, e aí você pode olhar, os vizinhos todos estão lá cumprimentando o Talibã. Então, a gente precisa olhar isso com bastante tranquilidade. Os movimentos feministas, as mulheres e tal, é lógico, ontem mesmo eu critiquei a imagem sensacionalista, que para mim é sensacionalista, dizendo as mulheres muçulmanas colocou e com a presença do Talibã. Eu tenho uma atenção assim, vamos esperar, né? Okay. Vamos aguardar. Então, acho que há uma questão aí, há um diálogo, há uma temporalidade ainda que não foi cumprida. Eu não tenho esperança de que seja bom, mas eu gostaria muito de estar enganada. A verdade é essa. Mas eu prefiro me enganar esperando do que qualquer outra coisa. Doutora, um pouco antes da própria ocupação de Cabul, tinha umas notícias de que ele ia ocupar, mas ele estava menos extremista. O Talibã estava menos extremista, estava falando disso, e até agora, hoje, ele está reunindo com o ex-líder do Afeganistão. A gente queria saber se é possível acreditar nisso. Outra coisa, como concordar com assim,
porque tem hoje cada vez maior esse elo de permissibilidade do que a China faz com minorias, do que a Rússia faz com minorias, do que o próprio, talvez, o Talibã faz com minorias, e esses grupos que são mais extremistas, principalmente em relação não só às mulheres, mas também dos grupos de sexualidade diferenciada. E queria saber da senhora como é que a senhora vê isso e se realmente há a possibilidade deles estarem menos extremistas para negociar mais com o mundo. Olha, só o fato de vários países terem cumprimentado já me dá uma sinalização de que há algo a mais. Se esse algo a mais a gente pode ler como menos extremista, eu ainda não afirmaria com todas as letras, mas eu já li fontes que eu até considero confiáveis, já vi falas de pessoas até que eu considero confiáveis, dizendo que sim, eles estão menos extremistas, né? Eles mudam esses 20 anos. Eu gostaria de crer, de fato, que esse grupo tenha mudado, tenha se transformado, mas como eu estou dizendo, é muito cedo ainda, né? Só o tempo vai dizer como vai ser essa mudança. A gente tem que estar alerta. Eu estou muito alerta, né? Porque isso me interessa profundamente, mas eu acho que também há interesses geopolíticos, interesses econômicos. Afeganistão, a gente tem que entender que há toda uma rota, né? De comércio de papoula, né? Do lítio. Então, assim, não é uma situação fácil. Não é uma questão fácil, né? O que a gente tem que ver aqui em países islâmicos, eu acho que tem que construir uma análise, eu tenho falado muito disso, né? Sempre, uma análise decolonial, quer dizer, países islâmicos foram colonializados e, neste momento, ele está tomando o poder pelo seu próprio viés, né? Talvez não seja o viés que eu, Franci Rose, muçulmana, revertida, brasileira, gostaria para mim. Mas eu não posso dizer que isso não é bom para o povo, né? E, assim, eu temo pelo povo sempre, né? Porque cresci num processo democrático, em eleições, quer dizer, nasci num período da ditadura militar, mas fiz meu primeiro voto para presidente. Então, a gente que está com essa democracia frágil que nós vivemos uma democracia, né? A gente achava que não, mas vive, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nas nossas observações. Eu quero crer, viu, que, de fato, esse grupo tenha se ressignificado, Tá certo. mas é difícil opinar. Professora, muito obrigada, nos ajudou muito a entender, vários telespectadores aqui comentando que a visão antropológica, ela nos ajuda a ver de uma forma mais ampla, a ver o outro lado das coisas, muita gente aqui comentando sobre a entrevista e falando exatamente disso, tem gente que diz que ficou bem desesperado com as imagens, e é claro, a gente realmente fica, quando imagina pessoas que se penduram no avião para poder escapar de um lugar, a gente já sabe que isso não é, as pessoas estão temerosas, mas é sempre importante, como a senhora disse muito bem, pontuou muito bem, que a gente não embarque nessa onda da islamofobia, que a gente não contribua para criar estereótipos e que a gente principalmente aprenda a compreender as outras culturas e a respeitar e a cuidar também um pouquinho do nosso quintal, que também não está tão bem assim, né? Como você falou. É isso mesmo, a gente tem que estar sempre olhando todos os... eu acho que o papel da mídia é muito importante, né? De mostrar um lado, mostrar outro, né? Tentar articular, trazer outras pessoas, porque, assim, tem um pano de fundo aí que não pode ser menosprezado, claro, né? Ninguém nasce sozinho, tem um pano de fundo, né? É que nem a gente olha para o Brasil, né? Um presidente, ele não chega ao poder sozinho, né? Tem um pano de fundo aí, tem uma estrutura por base, então a gente tem que olhar sempre com muito cuidado para a gente não criar os estereótipos, né? Eu fico vendo as pessoas falando, esses homens de barba, de turbante, gente, qual o problema de estar de barba, de turbante? Esse não é o problema, né? O problema não é esse. Ele pode estar de barba e turbante, ser a pessoa mais generosa do mundo, mais bondosa, mais caridosa do mundo. Então, eu acho que a gente tem que separar, né, a questão do que a gente considera como visual bom e visual ruim, né? A gente não pode comprar as pessoas pela roupa delas,
né? O hábito, né? Tem aquele ditado, o hábito não faz o monge, é bem por aí, né? Não dá para a gente comprar mesmo. Professora, muito obrigada. A gente conversou aqui com a professora doutora Franci Rose Barbosa. Para quem está pedindo ainda, o endereço de Instagram dela é Franci Rose com Y, tá? Barbosa, ela é antropóloga e professora da USP. Muito obrigada, desejo um excelente dia e também vamos ficar na torcida para que realmente as coisas sejam melhores do que foram há 20 anos atrás. Obrigada, um bom dia. Com certeza, bom dia, obrigada. Bom dia, muito obrigada.